Olá, sou Camille Amada, estou aqui direto do Congresso Europeu de Oncologia Clínica para falar os highlights em tumores do sistema nervoso central. Eu separei 3 artigos em gliomas e 3 artigos em metástases para a gente discutir, que foram os mais interessantes para a gente utilizar na prática clínica. O primeiro estudo interessante foi de uma vacina que o alvo terapêutico dela são 3 peptídeos que são presentes no glioblastoma, que a gente não tem no tecido cerebral normal, e foi evidenciado, na verdade, um ganho de sobrevida se a gente comparar com os dados históricos de 40% nos pacientes que receberam só a vacina, de 50% nos pacientes que receberam a vacina associado ao bevacizumab, e se a gente for comparar com os dados históricos que a gente já tinha em GBM recorrente, é algo em torno de 20% a 38%. Então, assim, são dados promissores em imunoterapia em glioblastoma recorrente. O segundo artigo interessante foi um artigo que avaliou os pacientes que foram submetidos a algum tipo de screening molecular. Eles pegaram 37 pacientes com tumor de baixo grau, eles excluíram os gliomas de alto grau, e eles evidenciaram que nesses pacientes que foi evidenciado algum alvo terapêutico, que ele entrou em algum trial objetivando esse alvo terapêutico, teve um ganho de sobrevida de 15 versus 5 meses em sobrevida. Então, assim, indo a favor dos dados que a gente tem em outros tumores como o pulmão. Nessa linha de identificar biomarcadores, tem o terceiro trabalho interessante, foi o trabalho do grupo italiano que avaliou a incidência das enzimas de deficiência de reparo nos tumores de alto grau. O que eles viram? Que a incidência da instabilidade de microsatélite foi algo em torno de 22%, sendo que a incidência foi maior nos astrocitomas se comparados com o glioblastoma, e além disso, a incidência foi maior na recorrência. Será que, na verdade, esses dados estão indicando, já é uma consequência da mutação que a gente induz com os agentes alquilantes na primeira linha? Então, uma possibilidade talvez deixar a imunoterapia visando a instabilidade de microsatélite no GBM recorrente. Em relação às metástases, os dados são mais importantes, foram os mais discutidos aqui no Congresso Europeu. O primeiro trabalho interessante foi o que associou a quimioterapia intratecal com citarabina ao tratamento sistêmico nas pacientes que já abriram um quadro com carcinomatose meníngea. E eles observaram um ganho de sobrevida de 7,3 para 4 meses, sendo que a sobrevida livre de progressão em meninge também foi maior, obviamente, no tratamento combinado. O segundo trabalho legal foi um trabalho que avaliou a metástase do câncer de pulmão na primeira e na segunda recidiva. Então, o paciente tinha que ser submetido às 2 ressecções, se tinha alguma diferença nos alvos terapêuticos nessas 2 metástases. E eles observaram uma correlação de 100% quando eu tenho um alvo terapêutico, ou seja, o tumor não teve diferença nas 2 recidivas cerebrais. O último trabalho e o mais interessante foi apresentado na sessão de geniturinário, que foi o Nivolumab Trial, os dados de nivolumab em pacientes com câncer de rim de células claras, e foi evidenciado um ganho de sobrevida com resposta objetiva em torno de 11% nos pacientes com nivolumab, resposta objetiva cerebral, com maior benefício a favor dos pacientes que já tinham sido submetidos à radioterapia cerebral prévia versus que não tinham recebido a radioterapia, com uma sobrevida livre de progressão com hazard ratio de 0,5. Bom, esses foram os dados mais interessantes que a gente observou aqui em relação à mudança ou talvez até pensar um pouquinho mais na prática clínica a partir de agora.